Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você sabe que lá em Vitória, no Espírito Santo, fui missionária há 8 anos. E eu ministrava um presídio de adolescentes, né? Não é presídio socioeducativo. Aquele adolescente que você vê ele fazendo um monte de coisa errada e você tem vontade que ele morra. Fala a verdade. O negócio é... E eu, durante todos os meus sábados que eu estive em Vitória, eu ministrava no presídio de adolescentes, jovens infratores, né, de 12 a 19 anos. E eles saíam das casas e se reuniam no auditório. Cada casa tinha 20, 30. E eu via diante de mim um auditório com 120 meninos, os policiais. E eu sempre ia com a minha equipe, a gente ministrava a libertação. E sempre no final do culto era uma fila que eles faziam. Quem quisesse só que a gente ministrasse a oração, né? Eles diziam, missionário, quando vocês oram, durmo bem e tal. A pedagoga, a psicóloga, ciência social, na segunda-feira ele dizia, a igreja da Zandra passou por aqui, porque ele sentia a presença de Deus. Mas quando eu estava diante daqueles meninos bandidos, e eu profeticamente, o pastor dizia, eu saldo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não via bandidos, eu via criaturas de Deus, pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Meu pastor, ele foi um dos piores bandidos daqui, meu pastor coordenador lá em Curitiba, do projeto Cristolândia. E um dia ele saiu de recuperação, ficou só um mês em Bauru, e ele disse para o pastor, eu vou embora porque eu nasci para ser bandido. E foi ministrado ao coração dele, não, você nasceu à imagem e semelhança de Deus. É o pecado que faz isso, né? E esses jovens, eu ministrava todo sábado, era uma alegria muito grande, porque quando eu falava salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, era um estrondo de amém, que eu nunca via nas igrejas isso, Rose. Eu não via amém, e eles amavam louvar, né? Era tremendo. E um dia eu pregava 40 minutos, não queria que eu parasse nunca. Eu preguei e eu disse assim, busquem o Senhor na madrugada. Busquem, você vai encontrar. A gente brinca que a fila é menor, né? Os crentes estão todos dormindo. Para Deus atender, claro, é uma brincadeira. Mas aí no final eles faziam muita fila para a gente orar na cabeça deles, ministrar na vida deles. E tinha um que tinha acabado de ser preso, ele era um bandidão. E ele estava me encarando, eu pensava que ele queria me intimidar, né? Mas aí que eu olhava com muito amor para ele levantava a cabeça assim, torta a boca assim, querendo intimidar, né? E aí quando eu estava falando, busque o Senhor que você vai encontrar de todo o seu coração. Vai na madrugada. E aí ele foi o primeiro, quando acabou o culto, para poder ministrar na cabeça dele. E os policiais chegaram tudo junto. Eu falei, não, pode sair, não tem importância não, pode. Chegaram tudo para querer proteger a gente, né? E aí eu falei, não, pode ir. E ele gostou daquilo, depois ele falou. E ele chegou, e aí? Ele falou assim, e aí, missionário? Eu falei, e aí? E aí, queridão? Bênção, homem de Deus. Profetizei logo, né? Em nome de Jesus. E ele disse assim, ó, quero dizer para a senhora assim, ó, diz para ele ir, tá? Eu falei, aonde, amado? Para ele ir. Eu pensava que ele queria mandar um recado algum bandido lá de fora, porque ele sabia que eu ia em todos os biqueiros, assim. E eu disse assim, aonde, queridão? Ele falou assim, fala para ele ir na madrugada que eu vou lá buscá-lo. E eu fiquei em jejum, oração naquela noite, falei, Senhor, tu vai. Achei tão lindo aquilo, sabe, gente? Que a gente não vê isso em pessoas que vai na igreja. Essa fé. Ele disse, fala para ele ir. Fala para ele ir. Ele estava marcando um encontro com o Senhor na madrugada, porque ele creu quando disse que Deus ia se revelar. Fique em pé, levante a sua mão e diga assim. Fique em pé, diga assim. Repita comigo. Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nesta noite. Fala comigo hoje, agora. Olha para o seu irmão e diga assim, o Senhor Jesus marcou um encontro contigo nesta noite. Fala comigo agora, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, quando eu cheguei aqui, como diz o corinho, o Senhor já estava. O Senhor já está movendo. O Senhor já está trabalhando. O Senhor já está libertando. Ah, Deus! Isso aqui é resultado de muita oração. É resultado de muito clamor. E nós queremos nesta noite, poderoso general de batalha e de guerra, a tua manifestação. Senhor, não tem nada a ver com a gente. A glória é tua, o poder é teu, a unção é tua, Deus Todo-Poderoso. Se manifesta, Deus, nessa noite. Que haja cura, que haja libertação, que ocorra, Senhor, a manifestação do teu poder. Que cada vida aqui tome posse das armas mais poderosas que o cristão pode ter, além da santificação, da obediência. Meu Deus, meu Pai, o arrependimento é uma arma poderosa, Deus. Gera libertação. O arrependimento gera o fluir da tua graça. Por isso, Deus, nessa hora, nós clamamos pela manifestação do teu poder e na autoridade que Jesus nos deu, diz a tua palavra. Jesus falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus, quando voltou ressurreto, ele disse, como o Pai me enviou, envio a vós. Foi necessário Jesus vir aqui, morrer e voltar para que o Espírito Santo se manifestasse em nossa vida, nos capacitasse, nos enchesse, para que a gente cumprisse a missão que Ele deixou para nós fazermos. O Senhor não tem plano B, Deus, o Senhor só tem a igreja, para resgatar o homem das trevas. Senhor, mas que seja começar em nós o que a gente quer, Senhor, que os homens lá fora, que praticam a iniquidade, que eles se libertem, mas que comece em nós a cura, a libertação, o arrependimento, o coração quebrantado que o Senhor não despreza jamais. Pai, eu não posso ver os corações aqui, mas Tu podes. Sonda cada coração, que as cadeias sejam quebradas, as correntes sejam quebradas, despedaçadas. Deus, que os grilhões sejam despedaçados, que todo jugo seja quebrado, porque Tu já deu ordem de vitória para essas vidas, para a vida dessa igreja. Deus, e a ordem de vitória é a Tua presença. Agora é o momento, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu santo e o Teu poderoso nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Irmãos, nesse mesmo presídio do socioeducativo, meu último dia que eu fui trabalhar lá, porque eu ia para a África, em 2021, eu fui me despedir deles, e eu fui pregar, não estava mais no auditório, foi em 8 casas, eram casas que tinham as celas dele, e a gente fazia uma roda de conversa com os meninos presos, e no final do culto, fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus assim, quando eu fui orar com ele. Ele chegou perto de mim, e até o policial chegou também junto, mais uma vez eu pedi, não pode deixar. Eu estava com um rapaz que tocava violão, um diácono, e o nome desse menino era Michael, 16 anos, isso foi em 2021. E aí, ele disse assim, missionária, a senhora pregou tudinho que eu precisava ouvir, porque essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que o diabo botava uma poltrona, sentava na minha frente, eu estava numa cadeira, e ele sentava na poltrona, e ele dizia assim, tu está querendo me deixar, né? Tu está querendo deixar o crime, mas tu não vai deixar não, porque tu é um criminoso. Tu faz o que eu mando e vai continuar fazendo. E ele disse assim, missionária, naquele momento, houve um arrependimento tão grande por tudo que eu fiz. Eu sempre ministrava para eles, que eu dizia assim, ó, vocês estão aqui dentro, até aqui, o que vocês fizeram, se houver arrependimento, o Senhor apaga. O Senhor apaga completamente, como aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz entendeu tudo que os discípulos não entenderam em 3 anos. Ele olha para o lado e ele, opa,
Estou do lado do Rei dos Reis, que tem um reino que não é desse mundo. Ele não perdeu a oportunidade, entenda isso em nome de Jesus. Não perca a oportunidade hoje, que o Senhor está lhe dando, de arrepender de todos os pecados, de o Senhor trazer à luz tudo aquilo que está escondido, todo o pecado oculto, aquele pecado de estimação que só você sabe. Aquilo que tem impedido o Senhor de ouvir, porque a palavra do Senhor fala, se o meu coração contemplar a iniquidade, o Senhor não vai me ouvir. Sabe, aquele pecadinho de estimação. E ele disse assim, missionário, naquele sonho, no sonho, eu me arrependi de todos os crimes que eu cometi muitos, 16 anos de idade. E como a gente ia todo sábado, o diabo disse, tu está querendo me deixar, E eu preguei exatamente tudo que foi de encontro ao coração dele. E eu disse que eles não tinham nascido para aquilo, que se todo sábado eu repetia, o seu futuro está intacto. O que tu fez até aqui, tu está preso aqui. Mas o que tu fez até aqui, se houver arrependimento, o Senhor esquece, mas daqui está intacto, tu pode fazer tudo diferente. Porque houve arrependimento, houve quebrantamento, houve mudança de rota. Sabe quando você está dirigindo e você faz o caminho contrário e o GPS recalcula a rota, isso é arrependimento. Quando você se arrepende, a rota é recalculada e você dá metanoia no grego, né? Que fala mudança de mente, a sua mente é transformada. E quando eu cheguei lá, Deus já tinha falado com aquele jovem. A nossa função é pregar, não importa se não vão ouvir. E eu tive tanta compaixão daquele jovem, e eu comecei a orar, ali na roda. O levita estava do meu lado, depois a irmã voluntária chegou, e a glória de Deus encheu, que todo mundo que estava lá mais distante percebeu. A presença de Deus, a gente não sentia os nossos pés. Eu não sentia, parece que eu estava nas nuvens. Porque o Senhor envolveu ali, aquele momento, o coração daquele jovem. E eu disse, Michael, você não nasceu para isso. Você é um homem de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser um grande homem de Deus. E ele começou a chorar muito. E ele disse, se ajoelhou e disse, eu me arrependo de todo crime de sangue. Eu me arrependo de todo o meu coração. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o Espírito Santo que Deus colocou no nosso espírito, que nos constrange. Eu quero dizer para você que Deus ama muito você. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Quando o Senhor ensina os discípulos a orar, Ele fala, vai lá, não é isso? Fecha a porta do teu quarto e o Senhor vai te recompensar. Você fala, opa, está aqui escrito que o Senhor vai atender minha oração. Não é isso, primeiramente. Você sabe qual é a recompensa quando você separa aquele dia, sabe? Aquele momento do dia que é necessário. Porque, querido, você separa para você ver o Netflix, para estar no celular, você separa para comer, você separa para dormir, separa para fofocar, separa para um monte de coisa. A gente faz isso. Aí, se sobrar tempo, eu dou para Deus. É ou não é, amados? Mas quando você prioriza, você busca o reino de Deus e a justiça do Senhor, sabe, Ele te recompensa, mas não é com a resposta de oração somente. Sabe qual é a recompensa que o Espírito Santo falou num monte um dia que eu estava orando na madrugada? É a presença dEle. Não abra mão da presença, Ele respondendo ou não a sua oração. Pessoas que querem que você vá a Deus, as pessoas vão a Deus, nós muitas vezes, só para pedir. Chegue na presença de Deus e fala assim, Senhor, sou eu, a Zandra, fala o seu nome, sou eu, José, a Maria, pecador e falha, não mereço a tua presença, não mereço nem falar contigo, Senhor, mas eu estou aqui porque eu te amo, eu quero a tua presença. O salmista diz que a presença do Senhor é melhor do que a própria vida. Salmo 63. E Davi estava no deserto de Judá, fugindo do filho dele, Absalão, que queria tirar o trono dele. E ele faz ali, em pleno deserto, o seu santuário interior. Ele estava querendo dizer, Senhor, como uma terra seca e cansada, assim é a minha alma. Eu tenho sede de ti. Ele não ficou cobrando do Senhor. Como pode, se eu só permitir isso? Não. Ele estava se humilhando. Ele queria a presença. Eu queria perguntar para você nessa noite. O que você tem desejado? O carro? O marido? A esposa? A casa própria? Amém, irmãos. Tudo é benção. Mas tudo vai virar pó. Tudo vai ficar aqui. Isso foi hoje embora.
O que tu tem nas mãos para oferecer ao Senhor? Irmãos, a igreja de Jesus, ela está muito aquém daquilo que Deus planejou para ela ser. A igreja hoje está imitando o mundo. Não tem nada a ver. Lembra quando a mãe da gente falava, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, querida. Você não é todo mundo. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua comunidade, no seu prédio. Você é treva, lá é treva, e você é luz, você tem resplandecido a luz do Senhor. Porque o Senhor te levantou para isso, levanta e resplandece, Isaías 61, porque já vem a sua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, Ele te deu luz. Não foi para você esconder, não. Foi para você resplandecer. Eu queria muito nessa noite, que eu pedi a Deus isso muito, eu me preparando há muito tempo, falando com Deus, Senhor, eu não sei quais os corações que vão estar lá, mas Tu sabes. Por isso sonda, esquadrinha, prescruta cada coração, vai lá no profundo e arranca toda a raiz de amargura, de ressentimento, de mágoa, de mimimi. Está cheio de cristão mimimi. É exortado, fica com mimimi, fica de raivinha. Deus só disciplina quem ama. Aceita a disciplina do Senhor, porque Ele vai falar contigo. Ele vai falar com você. Ele vai te constranger. Ele vai te mostrar aquele pecado que tu comete há muito tempo, que ninguém sabe, e que Ele vai mandar você tirar da sua vida. Para você sentir a presença de Deus. Para você abrir a boca com autoridade lá no seu trabalho, e Deus te usar poderosamente. E vidas ver Jesus na sua vida. Você sabe que as injustiças na nossa vida, a justiça do nosso patrão, do nosso colega de trabalho, do nosso vizinho, do nosso porteiro, são oportunidades de Deus para a gente revelar Cristo na nossa vida. É assim a vida do cristão. É contra a maré. É caminho diferente que o mundo está indo. Não se enquadre, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o que vai acontecer? Você vai ter conhecimento da vontade que é boa, perfeita e agradável. Um dia eu estava lendo isso aqui e eu falei, meu Deus... Se eu estiver fora do centro da vontade de Deus, eu vou viver uma vida imperfeita, má e desagradável. Já pensou? Já pensou, amados? Eu trabalho na Cristolândia, porque tem aqui também em São Paulo, eu trabalho em Curitiba, com um traficante. Todo dia essa missionária está nas biqueiras. Eu vou na biqueira mesmo. Eu sento no sofá lá do viciado, do traficante, com a minha equipe, a gente louva, a gente ora, a gente chora, a gente abraça, sai toda suja, fedida, mas o cheiro de Jesus fica lá. É muito bom. É um povo que eu amo demais. Chego assim na biqueira, tem 200, a pior favela de Curitiba, quintal de Curitiba. E eu chego lá, e tem minha equipe, né, que leva sopa, leva todinha, água. E a gente vê ali um domínio maligno. Só que quando a igreja chega, as trevas são dissipadas. Tem que bater em retirada. Não é porque fala alto, forte, que eu já vi gente falar bem baixinho, diferente de mim. É autoridade, eles respeitam. Não tem um que se levante contra. Não tem cara feio assim. Daqui a pouco está chorando de joelho pedindo oração. E o Senhor falou, eu falei, Senhor, esse povo, falou, pregue, são rebeldes, não vão te ouvir, mas pregue, 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 pregue. Porque quem faz a obra é o Senhor. Vai haver arrependimento, vai haver quebrantamento. Porque o poder de Jesus transforma, cura e liberta. Amém? Mas eu me sinto assim, tem gente que nas igrejas que eu preguei, falou assim, mas como pode você evangelizar o traficante, o bandido? Tu não tem medo? O medo que eu tenho é do pecado. Sabe por quê, irmãos? Eu vi muitas mães indo nas bocas de fumo, muitas mães, ir lá buscar o seu filho nos morros do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei minha vida toda, minha juventude toda, nos complexos de lá. E eu vi muitas vezes a mãe chegando, sem medo nenhum de morrer. Por quê? Porque ama o filho. O nosso amor pelas almas perdidas deve ser maior do que o nosso medo. Só que a pessoa só ama o seu filho, seu neto, que está envolvido com isso. Jesus quer que você ame a todos, porque todos Deus ama. Todos Deus quer transformar. E é lá que a igreja tem que estar, tá?
Todos os morros do Rio que eu cheguei, Complexo da Maré, Mangueira, Borel, eu chegava, sabe o que os bandidos diziam, irmãos? A igreja chegou. Nunca foi a Zandra e a equipe dela, nunca. A igreja chegou. Porque Deus não quer vocês sentados só não, Deus quer você lá fora, você que tem Jesus. E você que ainda não entregou a vida a Jesus, Deus quer lhe usar, no nome de Jesus. Porque Deus quer vidas que se comprometam com Ele. Sabe por quê, amados? Como diz o louvor, o reino de Deus, no reino de Deus, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, a avivamento. E o reino de Deus está em nós. O Senhor fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando a palavra chega em você, no seu coração, o reino dos céus está chegando. Glória a Deus. E eu queria muito nessa noite que você se examinasse, fizesse um autoexame. Sabe quando a gente vai fazer a ceia do Senhor? Diz aí, tem gente que faz o quê? Não ceia. Mas a Bíblia manda você fazer um autoexame e cear, para comemorar o memorial de Cristo, amém? Quando você não ceia, ela está falando, porque não houve arrependimento. Porque se examine e se arrepende e tome a ceia, diz a Bíblia. Se você não tomou a ceia, que tu não se arrependeu do teu pecado, tu quer continuar pecando. Por isso você não quer celebrar o memorial da morte de Jesus, que libertou você de todo pecado. Olha isso. Você entendeu? Quando você não ceia, eu não quero, porque eu estou errado. Mas por que não confessa, deixa, vai alcançar a misericórdia de Deus? Irmãos, o arrependimento e o perdão, você ter o perdão de Deus, você perdoar as pessoas que te magoaram, que te ressentiram, é uma arma poderosa para Deus te usar poderosamente. Você perdoar, você não deixar o seu coração cheio de sujeira, ressentimento, mágoa. Mágoa está falando má água. O que é uma má água? Água podre. É uma má água. Lá na África, nós os missionários nós não temos anticorpos para a água de lá, no Guiné-Bissau, e a gente pegava a água, fervia a água, filtrava a água, depois coava a água. Tinha que esperar todo esse processo para beber a água, e eu morrendo de sede, esperando fazer tudo, porque era uma água contaminada. Se nós bebêssemos, o que ia acontecer? A gente ia pegar enfermidades terríveis. Apesar de que teve um dia que eu estava com toda a sede, eu orei, Senhor, tira toda a bactéria, tira tudo. E bebi. Cheguei no Brasil, fazer exame, não deu nada. Eu estava com sede. Eu creio. Tu crê? No nome de Jesus. Amados, guarde essa frase no coração que Deus me deu para lhe falar. Que a dor do arrependimento é o início da libertação. Porque o arrependimento, ele dói. É ou não é? O arrependimento causa dor. Dói admitir o erro. Já foi pedir perdão a alguém? Que vontade de não pedir, né? Mas o Espírito Santo fala, vai lá e peça perdão. Não é assim? Dói se humilhar quando a carne quer se justificar. É ou não é? Às vezes você fala assim, eu fiz aquele pecado por causa disso. Às vezes você vai pedir perdão ao irmão ou alguém, você me perdoa. E aí você fala, eu fiz aquilo por isso. Deus já me falou, filha, vai pedir perdão, não vai justificar nada. Você vai pedir perdão e pronto. Você entendeu, amados? O perdão, a dor do arrependimento é o início da libertação. E essa dor, eu vi um pastor falando que essa dor do arrependimento é uma dor santa. É que o Espírito Santo está moldando o seu coração e quebrando o orgulho para que a graça possa fluir livremente. Sabe aquele rio que jorra do trono de Deus? Sabe? Lá da morada do Todo-Poderoso? Esse é o rio, esse rio é Jesus. Eu fico maravilhado com esse louvor, porque foi esse louvor que Deus me deu, esse texto, Água Viva, para eu continuar em Curitiba. Eu queria passar por Curitiba e ir para o sertão, para o Nordeste. E Deus falou, não é aqui que tu vai ficar. E Deus começou a me dar textos, louvores, na mesma semana, testificando. Isaías 58, quando diz, será como jardim regado, verso 11. Profeticamente, onde eu chegava era pregação sobre Ezequiel 47, as águas purificadoras.
João 7,38, se crerem, rios de água viva vão fluir do seu interior. E esse crer aí, amado, não é acreditar, porque o diabo também acredita. Esse crer aí é entregar-se, é arrepender-se do seu pecado e deixar Deus fluir um rio de água viva na sua vida, para que você possa fluir em outros. É graça, graça sobre graça. É o que Deus quer na nossa vida. Que a gente que flua, que a gente receba a graça dele em nossa vida. É lindo demais esse processo. Sabe, quando a gente se arrepende, quando a gente dá a meia volta, o arrependimento gera esse fluir da graça. Mas, missionário, eu vou fluir isso aonde? Fluir onde você está plantado. Amém? Queridos, esse fluir da graça, o arrependimento, ele é como escudo na nossa vida. É como escudo. O arrependimento, ele é uma boa obra que Deus faz na nossa vida. Você se arrepender, você chorar por causa do seu pecado. Você sabe quando Neemias foi lá restaurar os muros? Foi tremendo. Aquele homem chorou quando soube que sua cidade estava em ruínas. E ele chorou, diz a Bíblia, ele orou, jejuou. Deus deu estratégia para ir diante do rei. Neemias, certamente, ele era o copeiro do rei. Neemias dava vida pelo rei, porque ele experimentava toda a bebida, se estivesse vendendo, ele que morria. Coisa tremenda, né? Porque ele deu a vida pelo seu povo, agora ele estava dando a vida pelo rei. Entende-se, Neemias, por ser um servo de Deus, ele sempre tinha um semblante alegre, porque o cristão tem um semblante alegre. É ou não é? E o rei percebeu aquele dia, a estratégia foi ele estar com o semblante caído, e o rei perguntou, o que tu tem? Como pode se a minha cidade está destruída? E o rei falou o que, igreja? O que tu quer? O que você quer? O rei falou para ele. Porque ele era amigo do rei. Porque ele dava vida pelo rei. Tem dado você a vida pelo rei Jesus? Ele arriscava a vida dele pelo rei. Por isso, ele era chegado do rei. Neemias estava com o semblante caído, gente. E ele falou, o que tu quer? Eu quero madeira, eu quero carta para passar pelas províncias. E liberou Neemias por um tempo para reconstruir. Neemias reconstruiu 52 dias, os inimigos entraram, enfim. Neemias foi imparável na missão de reconstruir os muros. Mas não era só os muros literalmente que estavam caídos. O povo de Deus estava caído. Os magistrados judeus estavam oprimindo os mais pobres judeus. Pegava a mulher dos irmãos lá, judeus. Estavam em pecado. Espiritualmente a nação estava caída também. E em seguida, depois, Esdras, você pode ver lá no livro de Esdras, Neemias mesmo, Esdras lê o livro da lei e o povo começa a chorar. Chorar. Sabe por que o povo estava chorando, amados? Já leu isso? Neemias 8? Por causa do pecado. Por isso tem um versículo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo surgiu porque Esdras falou, gente, parem de chorar, prantear. A alegria do Senhor é a força nossa. Quando você chora pelo seu pecado, você alegra o coração de Deus. Porque você chora porque o filho está nas drogas, porque o marido foi embora, porque o marido traiu, porque está com câncer, por isso. Tá, eu amo isso aí. Mas tem chorado você pelo seu pecado? Eu choro pra caramba por causa do meu pecado. Seja uma mentira, uma murmuração. Parece que é um assassinato quando a gente faz, não tem pecadinho e pecadão, não. Chore pelo seu pecado. Isso que o povo pranteava por causa do pecado. Porque eles foram confrontados por causa do pecado. Tem você chorado por causa do seu pecado? Aquela raiva lá que você tem do seu vizinho, do seu chefe. Pecado, irmão. Aquilo que tu faz lá em quatro paredes. Aquilo que tu faz lá diante da tela da internet. Deus está vendo. Te arrepende. Arrepende. Dá meia volta no nome de Jesus. E aí volta para o Senhor. Te arrepende de todo o coração. Eu quero dizer para você que ainda não conhece Jesus. Talvez você esteja anos na igreja.
Deus não quer religiosos, amados. Deus quer discípulos. Deus não quer pessoas que venham por vir e saia do mesmo jeito. Deus quer transformar as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Haver um renovo na nossa vida. Todos os dias. Queira Jesus. Queira Jesus. Se você for ler a Bíblia, foram prostitutas que creram em Jesus. Foram ladrões que quiseram Jesus. Foram leprosos que quiseram Jesus. Foram mulheres de outros povos, como a cananeia, que não era do Senhor, mas conhecia, foi sábia. Jesus, filho de Davi, a filha estava demoniada em casa. Ela foi até Jesus, ela não se intimidou com a rejeição dos discípulos. Manda ela embora, está reclamando, está gritando, manda ela embora. Ela não se intimidou com o silêncio de Jesus. Jesus ficou em silêncio, disse: eu vim para o povo de Israel. Mas até os cachorrinhos comem da migalha dos seus donos. Ela foi ousada, foi perseverante, ela não era do povo de Deus. Deus contempla a fé. Deus contempla a fé. Sabe disso? Uma das pessoas que o Senhor ministrou no meu coração para dizer para você é sobre o Zaqueu, que a gente canta, a gente acha lindo. Quando eu chegava nos morros do Rio, o bandido com R15, com pistola, com tudo. E aí, qual é, missionário? Canta aí o Zaqueu. Falei: tá, amado, mas e aí? Vai ficar cantando toda vez? Tu não vai ser o Zaqueu, não, amado? Em nome de Jesus? Não tem medo de morrer, não, amado. Tem medo do pecado. De morrer não tem, não. Zaqueu, é tremenda essa palavra, porque quando Jesus entra, o Senhor falou: hoje chegou a salvação nessa casa. Sabe por quê? Que antes de entrar na casa de Zaqueu, o Senhor já tinha visto o coração de Zaqueu. Eu tremo diante disso, igreja. Jesus está vendo meu coração agora. Está vendo se há vaidade ou orgulho porque eu estou pregando aqui. Eu tremo diante disso. Ele viu o coração de Zaqueu. Já havia arrependimento. Conheci um pastor, alguém me falou essa semana de um pastor, que ele não pregava sobre Zaqueu. Pastor, ele não pregava sobre Zaqueu. Por quê? Porque ele, quando ele era ladrão, ele foi num posto de gasolina e roubou um posto de gasolina. Uns 2 ou 3. E, imagina, né? E ele não pregava sobre Zaqueu. Por quê, amados? Zaqueu, quando Jesus chegou na vida dele, houve o quê? Arrependimento. E ele disse assim: se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Arrependimento gera atitude de obediência, fidelidade, submissão, transformação. Não é só de boca para fora. Zaqueu foi tremendo, porque entrou na casa de Zaqueu Jesus, e a casa é o seu coração, a sua vida. Você que não conhece Jesus, se ele entrar, se você abrir a porta, deixar ele entrar, sentar na sua mesa, cear contigo, ele vai abrir os seus olhos, igual dos discípulos de Maús. Ele diz: eu vou devolver. E esse pastor, Deus entende. Ele falou assim: eu já estou entendendo. E ele arrumou um dinheirão muito grande, não sei com quem, e foi em todos os postos, devolveu a mais do que ele roubou nos postos. Aí ele pôde pregar sobre o Zaqueu. Eu tenho que ter autoridade para falar. Você está entendendo, igreja? Você vai falar para o povo lá fora: se arrepende do seu pecado, bandido. Ei, prostituto. Ei, ladrão. Se não há arrependimento da sua mentira, da sua pornografia, e aí? Com que autoridade você vai dizer? Vai falar para deixar de pecar? Queridos, você não imagina o que Deus pode fazer. Uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Alguém falou isso para o jovem, adolescente, L. Moody. O coleguinha dele falou. E ele disse assim, ele era 2 adolescentes, ele disse: eu quero ser esse homem. Totalmente entregue nas mãos do Senhor. Liberto do poder do pecado, do domínio do pecado. Tu fala: o diabo é sujo, mas você só deixa ele se sujar se você quiser, porque ele não tem poder para nada, não, gente. Se tu não fechar a porta na cara dele, você tem que fechar, mortificar sua carne, sabe? Tá ligado na videira, frutificar os frutos do Espírito Santo. Ele não tem vez. Você quebra ele.
diante do seu arrependimento, da sua submissão, do seu amor a Deus. Como é que eu faço isso, missionário? Entregando a vida para Jesus. Talvez você está vindo anos aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Eu já ministrei seminário de libertação em várias igrejas, e membros de igreja caíram, demoniados, porque não conheciam Jesus. Falava de Jesus, mas não conhecia Jesus. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos, depois de Atos, Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: eu estava falando isso para 50 moradores de rua quarta-feira, esse versículo. Eu estava falando para eles, ali homens, mulheres, que toda quarta-feira vão tomar banho, cortar o cabelo, tomar café, vão tirar as roupas sujas, botam no cesto, botam uma roupa limpa. E eu disse para eles começaram a chorar alguns. Só que Deus quer mais do que choro, Deus quer atitude. E eu falei esses versículos para ele, que diz assim, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios da inveja, do homicídio, da discórdia, do engano e da malícia. São difamadores, verso 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Verso 32, embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Tremo diante dessa palavra. É muito triste essa palavra. Desprezam o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, irmãos, não é somente vir à igreja, ler uma devocional de um livrinho, um pão diário. Não é só isso, conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus. Eu conheço a Deus quando eu obedeço a Deus, quando eu confesso o meu pecado e deixo o pecado. Tem gente que confessa com a boca e continua pecando, os pecados recorrentes, repetindo os pecados. Confesse, deixa, você vai alcançar o quê? Misericórdia. E a misericórdia é a causa de a gente não ser consumido. Aí sabe o que acontece quando é triste isso? Eu falei, pessoal, eu falo para os moradores de rua, eu falo para os bandidos, eu falo para as senhoras que se prostituem, eu evangelizo num parque em Curitiba, não vou dizer o nome do parque, que eu evangelizo mulheres de 50 a 80 anos. Acredite nisso? Acredita nisso? Mulheres de 79 anos se prostituindo, com idosos também de 70, de 80, de 50, e eu não vou com camisa nenhuma, eu e minha equipe, mas só 2 pessoas ou uma, eu não vou, porque eu tenho estereótipo, né, 58 anos, tem estereótipo da prostituta, e eu vou mesmo, sento lá, não pego Bíblia, não pego nada. Aí o coroa chega, e aí? Falei, e aí? E aí? Falei, e aí? Primeira vez que eu fui. E aí, quanto é? Eu falei, quanto é o quê? Sua alma? É muito preciosa a sua alma. Ele falou, tu é crente, tu não é da menina não é daqui, não? Eu falei, sou não, sou uma serva de Deus, eu vim aqui para te dizer, arrepende-se do teu pecado. Não, eu sou da igreja. Eu falei, o senhor está fazendo o que aqui? A gente tem que falar, amados. E ele começou a chorar. O Senhor vai se prostituir. Isso é abominável para Deus, mas o Senhor não vim para julgá-lo. Deus tem um plano na sua vida. E assim aconteceu muitas vezes. Cada coisa hilária, que vocês iam morrer de rir. O pessoal da minha equipe morre de rir. Mas a palavra ficou no coração dele. Eles ficam constrangidos. Porque eles acham que eu estou ali no programa. O outro falou assim, ei, quanto que é o programa? Eu falei, tem um programão. Tem um plano tremendo.
Jeremias 29 anos, porque eu bem sei o plano que eu tenho para você. Plano de paz, não de mal, para te dar um futuro, uma esperança. Eu estou no cativeiro igual o povo lá da Babilônia. E essa palavra Deus mandou Jeremias dizer para o povo: eu tenho um pensamento a respeito de vocês. Mas eu sou um prostituto, sou um bandido, sou um traficante, Não, mas Deus pensa de você, tanto que a gente está aqui. Porque Deus pensa. Deus tem pensamento a nosso respeito. E não é só aquele povo que está lá, não, irmãos. Nós somos pecadores. Nós todo dia a gente tem que se arrepender, ministrar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, todo dia. E dizer: Senhor, todo dia essa oração, você sabe qual deve ser, crente? Todo dia sem dizer: Espírito Santo, me enche, me enche. Já pediu isso para Deus? Mas para o Senhor te encher, tem que haver esvaziamento de você mesmo, do orgulho, da soberba, o pecado escondidinho de estimação. Confessar, abandonar e dizer: Jesus, me liberta. Agora me enche. Sabe o que vai acontecer 6 horas da manhã antes de ir para o trabalho? Você pediu o Senhor para te encher, para a escola, para a faculdade. Você vai chegar lá, as pessoas vão dizer: tem alguma coisa aí diferente nessa pessoa. Tem alguma coisa, tem um brilho diferente. Sabe, tem um brilho diferente. O sorriso dela é diferente. Eu já ouvi isso muito para a glória de Deus. Tem algo diferente, você é diferente, porque você tem Jesus, porque você resplandece a luz de Jesus. Não é porque você está com a Bíblia na mão, com a camisa escrito Jesus transforma, Deus te ama, não. É porque você veste a camisa espiritual, porque você tem a cada dia vivido no propósito de Deus. Você sabe qual é a maior riqueza? Mas já evangelizei gente bilionária, acho que até trilionária. E ela disse assim: olha, eu daria todo o meu dinheiro para ter esse sorriso teu aí, esse brilho aí. O que é isso? Eu falei: Jesus. Ela: só isso? Eu falei: é tudo isso. Você sabe qual é a maior prosperidade? Sabe qual é a maior prosperidade? É viver os propósitos de Deus. E para eu viver os propósitos de Deus, eu preciso me arrepender de todo o pecado. Pecado e perdão são armas poderosas para a gente viver uma vida abundante. Sabe o que é vida abundante? Não o bolso de dinheiro, não, gente. Vida abundante é uma vida de qualidade, é possuir as características do Senhor. É necessário querer mudar. E quanto a pessoa quer, o quanto ela quer mudar, é o que determina a sua libertação. Sabia disso? Em nome de Jesus. Não permita que o Senhor, como diz o texto, entregue você aqui no cativeiro, quando você despreza o conhecimento de Deus, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, quando desprezamos a disciplina de Deus, o que acontece, igreja? O que acontece? Ele diz aqui que ele entregou. Ele diz aqui: o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável. Deus entregou a eles as suas iniquidades. Aí o coração endurece, aí é complicado, não deixa o coração endurecer. Hoje mesmo, em nome de Jesus, você possa se arrepender do seu pecado, no nome de Jesus, e deixar o Senhor, porque é o início da libertação, o arrependimento. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Em nome de Jesus, a ordem é se arrepender. Arrepender-se com choro, com jejum, que aí vai gerar mudança de atitude, mudança de rota. Deixar as práticas, em nome de Jesus, e com uma firme decisão de não se deixar mais contaminar com o pecado. Em nome de Jesus. Decida amar a Deus, desviar-se, fugir, viver os propósitos de Deus e se submeter ao Senhor. É decisão, amados. Eu vi alguém dizendo, um pastor dando testemunho, e ele dizendo: eu decidi não me ofender quando me ofenderem, quando tentarem me ofender, porque eu tenho Jesus, eu decido não me ofender. É necessário se arrepender, se consertar com Deus e buscar se você se arrepende, se conserta, vem a restauração. E você celebra o memorial. Todos os dias você vai celebrar na mesa do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar com um testemunho
de um amigo meu missionário. Não se escandalize, porque nós somos humanos. Se a gente não vigiar, a gente cai. Todos os dias. Quem está na linha de frente, eu trabalho todos os dias com libertação. Ontem eu estava falando com o pastor, mandei o áudio, estava ministrando uma pessoa endemoniada. Tinha acabado de ministrar. Luta diária. Ele vem tentar a gente que está na linha de frente para tirar esse povo do abismo. A gente desce, sabe? A gente imagina, quando a gente trabalha com esse povo, com esse grupo, a gente desce, imagina a gente lá no abismo, com a corda e dizendo, me dá a mão. Você está sujeito a se machucar de todas as formas. Por isso a gente tem que estar revestido. Mas não é só o missionário que está na linha de frente. Somos todos nós, porque o coração de cada não crente é um campo missionário. E esse missionário, quando ele tinha 8 anos, esse rapaz, ele era uma criança, a sua mãe trocava de roupa na frente dele. E a sua mãe abusou dele. Mandava tocar nas partes íntimas, tudo, uma coisa horrível. Não vou entrar em detalhes. Foi abusado pela mãe. E ele cresceu com uma perversão sexual, porque ele foi mexido cedo, abusado. Isso criou feridas na alma dele. Traumas. Sabe? E ele levantou a mão para Jesus, foi para a igreja. Mas não houve o quê? Um trabalho de libertação, de cura da sua alma. A gente vai falar também de cura. Das que o trauma causa, que a rejeição, que o abuso causa. Aconteceu isso. Ele se casou. Foi para o seminário estudar teologia. Durante os 3 anos de casamento dele, ele vivia na pornografia na internet. E já era um missionário à frente de uma igreja. E aquilo lhe gerou uma vida promíscua terrível. Se envolveu com homem, com mulher. E como a família me conhecia, que eu trabalhava com libertação, a sua esposa chegou, eu trouxe ele aqui, Zandra, para você orar, eu não quero mais ele, ore para tirar esse demônio dele. Só que nesse foi o 8º dia, 7 dias antes eu tinha orado com a igreja, o povo ia lotado no altar, durante 7 dias de meia-noite a 1 a gente orou pela igreja, orou para que Jesus abençoasse a cidade de Porto Alegre, ali, Vila Farrapos, oramos e clamamos, e no 8º dia, isso aconteceu, ela trouxe, e ela foi embora. Ela disse, eu não quero mais ele, porque eu sei com detalhes. Todos os pastores ali falaram do pecado dele para todo mundo. Com detalhes, como se ninguém tivesse pecado. E ele sentou na minha frente, e eu tinha visto ele quando ele era seminarista, muito soberbo. E ele olhou para mim, e ele falou, e aí, Zandra? Eu falei, e aí? Como é que tá? Tô bem. E eu falei o nome dele, eu falei, amado, deixa eu te fazer uma pergunta. E ele começou como é que está o seu coração? Ele falou assim, normal. Estava endurecido para caramba o coração dele. Eu falei, quer falar alguma coisa? Ele, não. Ele falou, vou falar o que eu fiz. E falou com detalhes horríveis. E com prazer nos lábios. Quando ele acabou de falar, eu falei, tu te arrependeu? Ele falou assim, não, Zandra. O pior é que eu não me arrependi, eu acho que eu faria tudo de novo. E aquilo ali doeu minha alma tanto. Era aquela criança que foi abusada que estava falando. E eu fui ministrar. Não manifestou nada de demônio. Era carne gritando. Era carne ali podre, com pecado, coração endurecido, sabe? E o Espírito Santo falou no meu coração, leva ele lá no altar. Era um galpão rústico, bem humilde, grandão. Eu falei, tá bom, Senhor. Fui abraçado com ele. Eu falei, vamos ali no altar que eu quero orar por você de novo. Irmãos, igual um casamento, sabe? Eu fui com ele abraçado. Ele é um jovem, né? Abraçado com ele. Quando chegou no altar, foi o momento mais lindo que eu vi na minha vida. Eu vi muitos com Deus sobrenatural, mas aquele ali. Quando chegou no altar, aquele altar bem humilde, simples, tinha um negocinho, um pouco de madeirazinha e tal. Estava plantando a igreja. Quando chegou no altar, e eu falei assim, Senhor, olha aqui ele. E aquele jovem se ajoelhou. E ele deu um grito da alma. Ele disse, me perdoa, Deus, me perdoa. Ele começou a enumerar os pecados. E eu também, parece que eu fiquei só um com ele, assim, pastor. E eu falei, comecei a chorar e falando, me perdoa, me perdoa. Parece que eu fiquei só um com ele, assim, eu chorava com ele. Igual o povo lá de quando Esdras leu a lei. E eu comecei a chorar pelo pecado dele, chorei, tomei o lugar dele ali.
era o próprio Jesus, porque eu não me sentia, eu sentia um fogo de cima a baixo. E eu não estava sentindo meus pernas, eu estava ali, uma coisa linda, mais de uma hora, ele chorava, e ele se arrependeu, igreja, porque a presença do Senhor encheu aquele lugar, porque nós fizemos uma oração de 7 dias, de jejum de meia-noite a 1, o Senhor ali encheu, Deus preparou um momento de saber que ia chegar um jovem ali, escravizado, cativo no pecado, porque foi abusado, uma dor na alma, uma ferida causada por alguém que tinha que proteger e amá-lo. O Senhor olha isso com misericórdia, não justificando, mas o Senhor olha isso, sabe, com muito amor. O Senhor olha com muita compaixão, Ele quer que a gente tenha esse sentimento por aquele que está escravizado no pecado da pornografia, da prostituição. Não é para julgar, é para acolher. Eu podia ter dito assim, então tá bom, vou orar, você vai embora. Mas eu falei, ei, Senhor, leve no altar. É no altar que há conserto. Amém? Tem você estado no altar do Senhor? Sabe qual é o altar do Senhor? Não é só aqui não, é lá na sua casa, é lá no seu quarto. No altar há restauração, há transformação. Ah, Deus, diga para o Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Eu nunca vi um grito da alma tão profundo. E eu também entrei, eu fiquei tão leve depois, sabe, carregando a carga um dos outros. Eu senti ali o que Jesus sentiu naquela cruz. E aquele jovem levantou, chorou, me abraçou e começou um processo grande. E eu falei, fica aqui na minha igreja. E ele tocava, cantava, eu desafino. E ele ficou 1 ano me vendo desafinar. Ele canta e toca. Ele sendo disciplinado. 1 ano e meio depois, sua esposa recebeu ele de volta. Durante muitos anos, uns 3 a 4 anos, ele não sentava de frente à internet sem a esposa do lado. Hoje ele é pastor. Tiveram mais um bebê. Hoje ele é um homem de Deus, curado, transformado, porque houve arrependimento, com casamento restaurado, com o ministério restaurado. Tem muita coisa para contar dessa história. Qualquer dia, outro dia eu conto. Porque houve arrependimento e quebrantamento. Eu não sei qual grito que você tem que dar de arrependimento. Quais as lágrimas que você tem que derramar. Mas Jesus sabe e você sabe. Vamos ficar em pé? Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero dizer para você que quer chegar do reino dos céus, que hoje é o dia aceitável da salvação, que Jesus quer lhe usar. Eu tenho 39 anos no ministério. Tenho coisas para contar que seria a noite toda e você não ia sentir sono. Você ia pular de alegria. E você ia dizer, Deus, eu quero viver isso. E Deus quer que você viva muito mais do que eu vivi. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus quer que você se coloque nas mãos dele, como um barro na mão do oleiro, no nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você que a confissão e arrependimento quebra a maior arma maligna, a guerra na sua mente. Amém? A confissão e o arrependimento quebra a maior arma maligna, que é a guerra, aquele conflito na sua mente, a batalha na mente. Quando você confessa, se arrepende, deixa, você se arma. É uma arma poderosa. Jesus quer curar a alma fragmentada por causa do pecado, por traumas, por pessoas que foram ao cativeiro porque alguém abusou, alguém frustrou, alguém decepcionou, traiu, você entra no cativeiro. E Jesus quer te arrancar desse cativeiro. Te arrepende de todo coração. Se não houver arrependimento, o destino é o cativeiro. Você está entendendo? Se não houver arrependimento, o destino é o que? Você quer ficar no cativeiro? Se não houver perdão, o destino é o cativeiro. Jesus quer te libertar desse cativeiro. Mas é necessário se humilhar. Porque diante do arrependimento, irmãos, tem uma coisa que os demônios fogem, é quando encontra uma pessoa de joelho, arrependida,
quebrantada, humilhada diante do Senhor, como Davi fazia, rasgava as vestes. Só que Joel falou: chega de rasgar as vestes, rasgue o coração diante de mim, rasgue o seu coração diante de mim. Como é que eu faço, missionária? Se humilhe, numere o seu pecado, aquele escondidinho, e fale: Senhor, eu me arrependo. E você vai viver o novo de Deus. Em nome de Jesus, é necessário renunciar, quebrar os vínculos da alma, tirar a legalidade que dá ao inferno, o pecado, a falta de arrependimento dá legalidade ao inferno. Se você fizer tudo isso, aí vai vir a libertação. Aí você vai entender por que as coisas não fluíam. Por que não fluía? Por que não acontece? Por causa da legalidade ao pecado. Te arrepende, lembra de onde caíste, diz em Apocalipse, e se humilhe diante do Senhor, e queira ser bênção. Eu quero voltar aqui um dia e dizer: missionária, eu me arrependi, e hoje eu vivo o novo de Deus na minha vida, eu fluí da graça, para eu fluir na vida de outros, porque você entregou sua vida a Jesus, para você gerar discípulos, não discípulos doentes, porque se eu estou doente, eu vou gerar discípulo doente. Se eu sou rebelde, eu vou gerar discípulo rebelde. E você não vai cumprir a missão que Deus colocou nas tuas mãos, na sua cabeça. Vamos orar. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, eu me arrependo do pecado que eu cometo, que eu sinto, que eu penso, que eu pratico. Eu me arrependo, Senhor. Eu sei que tu morreste naquela cruz. Eu quero que você ouça uma coisa que Deus me disse nessa semana, que a morte, já viu morte gerar vida? Que a morte, o sangue dele, foi a única morte que gerou vida. Vida em nós. Vida nova, vida eterna, vida abundante, vida com significado. Ele morreu para a gente ter vida. E eu quero dizer para você que Jesus, não importa o que você praticou até agora, o seu futuro está intacto, como eu dizia para os meninos no presídio. Diga para Jesus: Jesus, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas falhas, eu entrego minha alma para Jesus. Se você quer entregar sua alma para Jesus nessa noite, fique de cabeça baixa. Se você entendeu e você quer confessar Jesus como Salvador, levante a sua mão. E com esse gesto você vai estar dizendo: Deus abençoe, irmã. Mais alguém? Em nome de Jesus. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus, confessando como Salvador? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, bem alto. Isso, Deus abençoe. Repita comigo, você que entregou a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus, eu reconheço, sou pecador. Eu confesso com a minha boca e com o meu coração que Jesus é o meu Salvador. Vem morar na minha vida, Jesus. Eu entrego minha alma ao Senhor, no nome de Jesus. Você que fez, pode continuar de cabeça baixa. Você que fez essa oração, depois eu quero orar com você aqui na frente. Eu vou descer, eu quero vir, eu quero ministrar na sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós entramos em oração na Tua presença, porque nós já estamos na Tua presença. Somos a igreja, somos a noiva imaculada. Glória, glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Poderoso general de batalha e de guerra. É o Senhor que luta as nossas guerras. E a nossa guerra, Deus, com a nossa carne, nós precisamos das armas espirituais. Porque a Tua palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruir sofismas e fortalezas que se levantaram por causa do pecado. É no nome de Jesus que eu oro neste momento. Senhor, que Tu visite cada vida nesta hora. Se há, Deus, alguém aqui, Deus, que precisa, no nome de Jesus, ser ministrado, se arrepender, deixar no altar sem vergonha nenhum pecado, confessar, Deus, se purificar, se santificar, que nesta noite
Em nome de Jesus, sem vergonha nenhuma, esta pessoa vinha aqui na frente, no nome de Jesus, e eu quero apresentá-la ao Senhor, e Deus, e as cadeias vão ser quebradas, os grilhões vão ser destruídos no nome de Jesus. Vem aqui na frente, você que quer que eu faça uma oração específica por você, venha, no nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida, aquela mágoa, aquele ódio, aquela ira, aquele ressentimento, aquela frustração porque foi traída, foi magoado, eu quero convidar você para estar aqui na frente, no nome de Jesus, e eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Alguém nesta noite que quer que a gente ore por sua vida, porque você quer deixar aqui no altar do Senhor toda mágoa, todo ressentimento, todo pecado escondido, não tenha vergonha não, já vi pessoas, pastores confessando pecado e o Senhor restaurou. Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus, quero clamar pela sua vida, apresentar a você o Senhor, porque sem arrependimento não há restauração, não há libertação, para Jesus tirar você desse cativeiro. Nós vamos orar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, é no nome de Jesus que eu suplico nessa hora, pela igreja de Jesus, o Senhor quer fazer algo novo nessa igreja. Deus, é chegado esse tempo, hoje é o dia. Senhor, esse tempo que tu tem ministrado o coração do pastor desta igreja, esse é o momento, Deus, de cura, de libertação. Chegou a hora, Senhor, tanta luta para chegarmos aqui, chegou a hora, Jesus. Mais alguém, no nome de Jesus, se alguém nessa noite, mais alguém quer que eu já esteja orando, não tenha vergonha de confessar o seu pecado, em nome de Jesus. Eu estou falando para você que vem à igreja, você que tem vindo aqui para algum trabalho social e entendeu que precisa de algo na sua vida de libertação, o Senhor sabe, Ele vai te libertar no nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Vamos louvar o Senhor neste momento, no nome de Jesus. Vamos estar orando, clamando. Eu quero que você ore aí, bote a mão no seu coração e você fale com Deus. Você fale: Deus, me ajuda, me liberta, me transforma. Eu quero ser um barro nas tuas mãos, para ser um vaso para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus, Deus, que eu quero clamar agora, no nome de Jesus, por estas vidas, por esta igreja. Deus, aos pés do teu sangue, o sangue do Cordeiro. Deus, nós clamamos, Jesus, sobre esta vida, sobre esta rua, sobre este bairro, sobre a cidade de São Paulo, sobre os governantes de São Paulo. Senhor, eu profetizo sobre São Paulo a cura e a libertação. Senhor, destrona poderes, destrona tronos, governos, domínios caia por terra agora, nas vidas e nesta cidade, nas famílias, nas gerações, seja quebrado todo espírito familiar geracional, seja destronado pelo poder do sangue de Jesus. Deus, opera poderosamente, manifeste o teu poder para a tua glória e para a tua honra, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, vai operando, agindo, Senhor, quem impedirá? Só tu és Deus. Senhor, quero colocar essas vidas diante do Senhor, em nome, pelo poder do sangue de Cristo. Senhor, essas vidas corajosas que vieram diante do Senhor aqui, apresentando, Senhor, os seus corações, que o Senhor venha libertar de todo cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Age com a tua mão forte e poderosa, em nome do Senhor. Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Desce fogo do céu e queima toda a impureza, transforma. Eu profetizo sobre a vida deles a cura e a libertação. Senhor, eles vieram diante do teu altar, e no teu altar há restauração. Senhor, destrona tudo aquilo que tem escravizado, queima, cancela, anula, desfaz, em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro a ti, Senhor, e agradeço, porque eu sei, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor há de agir poderosamente. Senhor, liberta as mentes e os corações. Senhor, o arrependimento é uma arma poderosa, no nome para destruir todo pensamento maligno. Deus, que as vidas aqui levem todo pensamento cativo à obediência, ao arrependimento. Sobre a tua palavra eu oro quando diz: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que haja aqui a sujeição, Deus, que haja submissão, para que o inimigo bata em retirada com toda a opressão, com toda a mentira dele, em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Eu te agradeço pelas vidas que entregaram a vida ao Senhor, no nome, pelo poder do sangue de Cristo. Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso, só Deus é o Senhor. Que o teu reino seja estabelecido neste lugar, Senhor, em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Deus, muito obrigada. Eu sei que tu fez coisas grandes neste lugar.
Louvado e exaltado seja o teu nome. Glória ao Pai, glória aos Filhos, glória ao Espírito Santo de Deus, em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia.